tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês, iniciando mais uma gravação do nosso querido podcast. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações para que você possa acompanhar todo o conteúdo que nós temos aqui para oferecer para todos vocês. E mais uma vez é um prazer receber todos aqui em mais essa gravação. E essa gravação é super especial porque ela é um fechamento e uma abertura de uma temporada, né? Nós temos aí o podcast já há um bom tempo, o canal há mais de 10 anos e obviamente que nós tivemos essa ideia, né, do podcast de um tempo para cá, de gravar vários episódios para todos vocês e foi sensacional, recebemos aqui muitas pessoas, muitas histórias, muitas pessoas importantes que agregou muito a todos vocês. E foram 50 episódios, né? Já se foram aí 50 episódios, 50 histórias, pessoas sensacionais contando a sua trajetória. Tenho certeza que você se identificou com muitas pessoas, se identificou com muitas histórias e com certeza vai continuar se identificando. E nós encerramos, entre aspas, se é assim que eu posso dizer, a nossa primeira temporada. E este vídeo já abre essa segunda temporada para todos vocês, onde eu vou aqui bater um papo super legal, uma conversa descontraída, bem legal mesmo, com nada mais, nada menos que a minha querida esposa, Palomarisa. E nós vamos falar de todos esses episódios, do que aconteceu, do que a gente aprendeu, do que foi legal, do que a gente pode fazer para frente. Então, esta gravação, este episódio, ele abre essa segunda temporada, onde nós vamos ter algumas coisas diferentes do que foi feito na primeira, mas sempre pensando em você que está aí, em levar o melhor para todos vocês, tá certo? Então vamos lá começar esse bate-papo para lá de interessante, falando dessa primeira temporada de podcast. Tem muita coisa boa para a gente poder conversar. Seja muito bem-vinda, querida. É um prazer receber você novamente aqui no podcast. Muito obrigada. Para mim é sempre um prazer estar aqui, para a gente conversar, para a gente trocar informações, trocar ideias. Então, muito obrigada mais uma vez de estar aqui. Eu acho que isso vai acontecer algumas vezes mais, né? Mais do que da outra temporada. Essa é uma ideia que a gente tem de nessa temporada, fazer um pouquinho mais, alguns programas, alguns episódios voltado aqui, trazendo alguns temas para que a gente possa conversar. Como sempre o objetivo é levar uma informação legal para a pessoa que está ouvindo, está assistindo, a gente vai fazer bastante isso nessa segunda temporada, mesclando um pouquinho com pessoas interessantes que vão passar aqui para agregar também dentro do nosso episódio. E acho que a gente pode começar falando um pouco dessa transição que aconteceu, né, ao longo desses 10 anos do canal, onde a gente tinha aqui muitos materiais voltado bastante, né, para o nosso segmento, para o nosso trabalho, e nós tomamos a decisão de fazer as entrevistas. Então isso foi bem interessante, uma decisão que não é fácil, porque você tem que fazer uma transição do canal e principalmente porque já havia um público nele e que a gente não pode decepcionar esse público e levar informação de primeira qualidade. Eu acho que isso a gente conseguiu. Para todo mundo entender, Paloma sempre ficou muito na ação de poder falar com essas pessoas, né, para marcar, para convidar. Algumas vezes eu acabei fazendo também, mas a maioria estava muito ali com você. E você acha que nessa primeira temporada, fazendo essa atividade, está convidando, está falando, conversando com essas pessoas, o que isso trouxe para você? O que você aprendeu com isso? E deu para conhecer um pouco mais também das pessoas? Como foi essa experiência? Olha, eu sempre fui uma pessoa, às vezes até um pouco mais tímida, enfim. E aí, quando a gente começou com a ideia do podcast, de início, a gente foi falando com as pessoas que eram mais próximas da gente, pessoas que a gente conhecia, os empresários, essas pessoas. Então, nesse sentido, foi mais tranquilo, porque já eram pessoas que eu também conversava e tal. Quando a gente começou a falar com pessoas diferentes, ou artista, coisas assim, para mim foi uma mistura, né, daquele frio na barriga, porque eu estou conversando com alguém diferente, com algum artista, alguma coisa assim, e ao mesmo tempo até uma realização, né, porque a gente... Sim. Né, várias pessoas foram passando por aqui. Muitas dessas pessoas eram pessoas que a gente viu na televisão, ou viu de alguma maneira, enfim, não tinha tanto contato. Então, acaba sendo essa ideia de, tipo, poxa, realizei até que um sonho, tive contato com pessoas que, para mim, pareciam inacessíveis. Então, teve várias dessas situações. Então, acho que, para mim, foi isso. De início, foi mais tranquilo, porque eram pessoas próximas, mas depois me trouxe muita dessa conquista. E eu acho que me ajudou até a perder um pouquinho esse receio de falar com essas pessoas de televisão, enfim, o qualquer coisa contato, nesse sentido. Acho que ajuda nisso.
Exato, e aí você fica um pouco mais tranquilo até, e você vê que vão ter algumas pessoas mais acessíveis do que outras, mas em geral são pessoas como a gente, enfim, e tal, então Claro. tira aquela diferença um pouco, aquela distância um pouco de uma pessoa para outra. Então, para mim, isso foi bem bacana, né? Então, acho que foi legal, assim, foi um aprendizado bem legal. E uma coisa que para mim faz muito sentido é que, independente se é famoso ou não, nós tivemos pessoas famosas, tivemos pessoas que são empresários, enfim, a diversidade foi grande aqui de convidados. Mas uma coisa foi bem interessante, você conhecer na realidade esse contato, né? Essa abertura que vem a ter conosco, seja um empresário ou um artista, mas o quanto essa pessoa é acessível, o quanto ela é acessível, o quanto ela se predisponibiliza a fazer algo, o quanto ela se comunica, o quanto é veracidade daquilo, o quanto às vezes é um pouco comercial, muitas vezes é mais restrito. Eu acho que trouxe muitos ensinamentos e por diversas vezes você teve ali nesse contato direto, e acho que isso faz, no fundo, né, com que cada vez mais você também possa conhecer um pouco mais de ser humano, né? Um pouco mais do que a pessoa pensa, do que ela tem, do que realmente é. Para mim, essa parte, quando você está ali fazendo contato, traz exatamente isso. Esse Sim. contato e você conhecer um pouco mais do ser humano. Reações. Eu acho que a gente teve assim situações muito... ao contrárias uma da outra. Desde uma coisa Muito lá para o diferentes. norte e outra coisa para o sul. É Exato. muito diferente, né? Então, assim, eu sou um empresário muito bem sucedido e sou muito acessível, ou eu não sou um empresário tão bem sucedido e eu dificulto as coisas. E isso não é uma crítica, não é um elogio, é uma constatação que cada ser humano, cada pessoa, ele tem esse direito de se comportar dessa maneira. Essa ficha, ela já caiu para mim há algum tempo. Eu parei de dizer, mas tem que ser assim. E eu passei a entender, as pessoas tomam a decisão de ser aquilo que elas desejam ser. E a partir daquele momento, quem está vivenciando isso com ela é que vai saber se é agradável ou não é agradável, se para ele faz sentido ou não. Então a gente pode ver isso aqui ao longo de 50 episódios. Exatamente. Isso que você falou é muito real, porque são coisas bem distintas mesmo. Então, a gente tem pessoas que, se você manda uma mensagem depois, a pessoa acaba nem te respondendo mais. E pessoas que dá a impressão de que você, mesmo passando pouco tempo junto, assim, tendo pouco contato, a pessoa já está tão próxima a você e você tem uma sintonia tão boa e a pessoa conversa, enfim. Então, isso é muito legal, dá para ver muitas coisas. Bem isso que você falou, independente de artista ou empresário e tal. Então, são estilos de pessoas muito diferentes. E eu acho que isso, a gente já lida com pessoas há muitos anos. Então, a gente já entende um pouco disso, mas nesse segmento, vamos pensar assim, até de um degrau diferente, eu acho que é a primeira vez que a gente tem contato com tantas pessoas diversas. E isso trouxe realmente, muitos ensinamentos nesse sentido para a gente, de entender um pouquinho mais, de ver e de ficar surpreso com algumas pessoas e falar, poxa, que bacana, que gente legal e tal. E outras pessoas que você fala, poxa, eu achei que a pessoa ia ser diferente. E para mim também isso mostra o quanto, principalmente você, é acessível para o que você faz, para o nível que você está, para o tanto de dinheiro que você tem, enfim, todas essas coisas que a gente sempre fala. O quanto acessível você é para as pessoas e o quanto isso é legal para quem está do outro lado. Claro. Porque daí eu estava desse outro lado nesse momento para fazer as marcações. Então, quando fui vendo isso, é mais um ponto admirável para você. Porque realmente você está o tempo inteiro acessível com as pessoas, o tempo inteiro você sempre responde, sempre atende, sempre conversa, tal. Então isso é bacana de se ver. Então parabéns até por isso, porque realmente eu tento um pouco, mas eu acho que eu falo que eu não dou conta assim igual você, de falar com todo mundo, de responder todo mundo rápido, enfim, você realmente tem esse dom, parabéns. Eu digo que quando você trabalha com pessoas, você pode não ser aquilo que você é durante um curto espaço de tempo. Mas quando você tem uma trajetória já muito longa, não tem como você esconder, isso vai aparecer. Então, quando você fala um pouco das pessoas, eu acho que é isso. São pessoas já há muito tempo. Então, quando ela chega aqui, já vai aparecer isso. Isso é óbvio, né? Sendo para o lado positivo ou não. E falando um pouco da minha pessoa, a resposta ela é sempre assim, esse sou eu sou assim, eu sempre fui assim, eu sempre tratei as pessoas assim,
os meus objetivos de vida, eles nunca foram almejados para mudar exatamente aquilo que já estava comigo, que era ser essa pessoa comunicativa, ser essa pessoa que tem é acessível, como você disse, não tem por que não ser, né? Eu me torno não acessível quando as pessoas elas rompem barreiras que realmente aí já não fazem mais sentido, né? Então aí é óbvio que a gente tem que mudar. Mas, no modo geral, quem trabalha comigo, quem convive comigo vê isso, que o meu intuito é ajudar. Então, eu sou extremamente acessível mesmo, faz parte da minha pessoa, não tem nada para ser diferente. Então, é um grande ensinamento os 50 episódios até aqui em relação a tudo isso. E, principalmente, nos trouxe muito da realidade, tanto na parte de trabalho de muitas pessoas, qual é esse trabalho, qual é o resultado que essa pessoa tem. E, principalmente, as histórias que sempre nos formaram, continuaram nos ajudando a nos inspirar. Poxa, estou no caminho certo, preciso continuar lutando. Eu vi pessoas com menos tempo, mas já com grandes desafios, vi pessoas já com bastante tempo e falei, poxa, às vezes eu olho e falo, nossa, tenho aí 16, 17 anos, quer dizer, tem muito pela frente. E nos dá esse gás, essa força para continuar. E o intuito para quem está nos assistindo é esse, é aprender com as histórias, é ver realmente as pessoas contando o que passaram ao longo da sua vida, e também puxando um pouco para essa questão do comportamento. Como você quer ser? O que você quer ser no dia de amanhã? A sua história e como quer ser você? Quem vai ser você? Você vai ser essa pessoa acessível? Você não vai ser essa pessoa acessível? Eu acho que isso é bem legal. Para a gente também, uma fonte de inspiração é estar próximo de pessoas que a gente viu por diversas vezes na televisão, sem sombra de dúvidas, isso é sensacional. Eu, que sou uma pessoa que tenho essa ligação com a televisão, a novela, o cinema, e olhar e falar assim, pô, essa pessoa, eu tinha X idade e essa pessoa, na verdade, está sentada aqui diante de mim, eu estou entrevistando ela. Pô, é sensacional isso é maravilhoso. Isso aconteceu diversas vezes, né? E eu acho que nós dois temos um sentimento muito parecido. Há um certo tempo atrás, talvez, a gente não imaginava que isso estaria acontecendo. Né? E foram necessários alguns ajustes, algumas decisões para que a gente chegasse até aqui, para que a gente conseguisse que tudo isso fosse uma realidade no dia de hoje. Mas deu muito certo. Foi uma primeira temporada que, para mim, assim, superou as minhas expectativas. Eu acho que a gente conseguiu coisas que talvez a gente, no começo, pensasse, vai ser um pouco difícil. Mas, mesmo com a dificuldade, deu certo. Exato. Eu acho que assim, foi uma atitude muito corajosa sua, de realmente pensar, falar, olha, eu vou tirar os meus vídeos, né, o que já tinha de conteúdo do canal, que já tinham muitos deles vídeos muito bons e com uma quantidade alta de visualização, e você falar, vou tirar todos esses vídeos e vou começar algo novo. Exato. Bem, eu começar algo novo, que era o podcast, que era algo que você sempre gostou de ver, no sentido de entrevista, né? Então, trazer para o modo podcast, mas aquela ideia das entrevistas que você sempre acompanhou na televisão. Então, isso também é um ponto de coragem, de falar, estou eu à frente disso, vou assumir isso e vou fazer. E aí, juntar com histórias, que é o que você sempre trouxe, né, que você conta no seu livro, que a gente sempre falou disso, que a gente aprendeu muito ao longo desses anos com as histórias das pessoas. E aí a gente foi vendo histórias muito diferentes uma da outra, mas que a grande maioria delas tem sempre um princípio muito parecido, que é a ideia do tipo, olha, eu tenho uma vontade, um sonho, uma ideia, e aí eu começo a ir atrás disso, e passo uns perrengues, e algumas coisas não vão dando certo, e aí alguns conseguem ir por esse caminho, outros mudam de caminho e vão fazer outra coisa. E de trazer também muitas histórias que a gente viu, as pessoas passando por dificuldades e pegando essas dificuldades e transformando em oportunidade. Então, tudo isso sempre foi muito legal para a gente e poder levar isso para as pessoas. Claro. Então, cada episódio que a gente sobe, o feedback das pessoas, poxa, essa história eu me identifiquei com isso, olha que bacana aquilo. Então, é legal de acompanhar também o feedback das pessoas e saber que, de alguma maneira, não só para a gente, então traz muito conhecimento para a gente, traz força, traz motivação, mas que isso traz também as mesmas coisas para as outras pessoas que estão ali assistindo. Com certeza. Eu acho que traz um pouco de parâmetro, né? Acho que as histórias trouxeram bastante parâmetros para a gente.
E é muito legal. Imagina que isso hoje vai para muitas pessoas, né? Através da internet, isso chega para muitas pessoas. Quando você fala de ter essa atitude corajosa, de começar, de reinventar no canal, com certeza isso não é fácil, né? São decisões que a gente precisa pensar e ter muita sabedoria para dar o passo, mas a parte talvez mais gostosa é essa de agora. É depois de tudo pronto, é depois das coisas já terem acontecido, a gente poder realmente falar assim, pô, que maravilha, né? As coisas deram certo, as atitudes, as decisões, enfim, e tem fluído tudo de uma maneira espetacular. As Sim. amizades que a gente fez ao longo desses 50 episódios, elas impactaram muito na nossa vida recente. Sim. Né? Essas amizades, elas impactaram muito, trouxeram para a gente aí um mundo um pouco diferente, trouxeram para a gente situações um tanto quanto diferente, que nos ajudou tanto para o nosso trabalho, quanto para a gente, quanto para a nossa vida, questão social. Eu acho que isso é sensacional. Então, uma das coisas que eu acho que a gente precisa fazer sempre é agradecer. Então, agradecer todo mundo que passou por aqui. Eu acho que todo mundo teve a sua contribuição, todo mundo conseguiu atingir os objetivos, que era trazer sua história, que era falar, que era realmente dizer ao que veio, né? Com a própria história, isso foi muito legal. Então, a gente tem que agradecer. É um leque de pessoas, é difícil, aqui são mais de 40, 45 pessoas, é difícil a gente falar o nome de todo mundo, teria que ter anotado para não esquecer o nome de ninguém. Mas todos esses sabem do carinho, sabem exatamente o que a gente estava proposto a fazer. Né? Então, o nosso agradecimento a todas essas pessoas que passaram por aqui. As portas estão sempre abertas para retornarem, para poderem falar de novos projetos, para poderem falar de histórias novas na sua vida. Acho que isso é sensacional. E a gente tem realmente colhido muito fruto disso. Né? E eu não estou dizendo fruto financeiro, estou dizendo outras questões importantes. Então, para mim, foi um prazer esses 50 episódios estar aqui, assistir milhares e milhares de vezes entrevistas do Jô Soares e pude, nesse momento, hoje dizer assim, são as 50 primeiras, que venham muito mais. Exato. Não, é isso que você falou, é incrível, assim. Eu falo que no nosso setor, ele já era assim, né? Quando você trabalha com pessoas, você vai conhecendo muita gente. E eu falo que uma das coisas mais incríveis do nosso trabalho de empreendedorismo, de vendas diretas, é essa questão de conhecer pessoas, a quantidade de pessoas que você conhece, que você não teria essa possibilidade se você trabalhasse num tradicional, num lugar fechado, enfim. Então, isso já é incrível. Aí, aqui com o podcast, a gente pôde conhecer outras pessoas. E aí é bem isso. Então, tem pessoas que a gente conheceu que eu falo assim, nossa, são fantásticas. E que bom que a gente teve essa oportunidade de conhecer, que se de uma outra maneira não teria. Então, tem várias pessoas que vão ganhando, né, o nosso carinho a mais até, porque, sei lá, tem uma identificação, né, a gente brinca, às vezes o santo bateu e aí se identifica. Claro. E isso vai tornando, a pessoa vai começando a fazer parte mais da sua vida, do seu dia a dia e tal. Então, isso é muito legal. E, realmente, só agradecer a todos que quando a gente chamou, enfim, que convidou, vieram e contribuíram e que deram esse carinho, que contribuíram com a sua história, contaram as coisas. Então, é bem legal. Eu faço esse gosto de agradecimento porque eu falo para as pessoas uma coisa que é importantíssimo, né? Nós tivemos 50 episódios, todos eles as pessoas se pré-disponibilizaram a vir aqui sem receber nada por isso, né? Elas recebem o material, recebem esse conteúdo que elas disponibilizaram, então elas têm esse presente para elas poderem trabalhar esse conteúdo. Elas recebem o carinho do nosso público, recebem o acolhimento das nossas pessoas e muitos agradeceram isso por diversas vezes e elogiaram o comportamento desse público, isso é bem interessante. Mas quando não há esse financeiro e a pessoa se pré-disponibiliza a estar aqui, é muito legal, é muito bacana. Então, todos que passaram por aqui estão de parabéns em relação a isso. Né? Como também a gente teve oportunidades que nós não conseguimos trazer as pessoas, exatamente porque essa foi uma barreira. Né? O canal não estava no seu momento de realizar essa questão de fazer um pagamento, de fazer isso para as pessoas em si estarem aqui, e pessoas que não quiseram estar exatamente por isso. Então, eu vi como me trouxe uma lição.
como algumas pessoas acabam perdendo oportunidades na vida de N situações, exatamente porque naquele momento ela se posicionou de uma maneira errada. E é claro que todo mundo precisa ganhar o seu dinheiro, claro que todo mundo tem a sua profissão, precisa realmente ser remunerado. Mas existem algumas situações que a qual, de repente, você não vai ser remunerado, mas que vai te preparar para que lá na frente você possa receber isso tudo 10 vezes mais. Sim. Eu acho que ao longo da história eu aprendi isso, vivenciei isso e procuro transmitir isso para as pessoas. Mas a gente tem pessoas que realmente não pensam dessa maneira e isso impediu com que elas estivessem aqui. Que não deixa de ser um grande ensinamento para a gente também. Exatamente. E é engraçado porque a gente tem pessoas que vieram sem falar nada em relação a isso, sem pedir nada, e vieram de bom grado, super feliz e tal. E que tem, às vezes, uma representatividade no setor. Uma notoriedade. Uma notoriedade muito maior do que essas Claro. outras pessoas que, às vezes, pediram alguma coisa para estar aqui. Então, isso realmente é uma lição que a gente tira nesse sentido de quanto as pessoas, às vezes, não têm noção. Mas, apesar da pessoa, às vezes, né, não ter uma parte financeira de recebimento, mas isso que você fala do material é muito importante, assim. Claro. Não foram todos que exploraram o quanto poderia explorar, Claro. mas a gente disponibiliza uma quantidade de material que realmente, se a pessoa quiser, Claro. ela pode fazer muita coisa, né? Porque hoje em dia as redes sociais tá ali, enfim, para poder ajudar, e ela poderia usar isso a favor dela. Então, não é tipo, vem aqui só, você não vai receber nada. Claro, mas você vai receber o carinho do nosso público, você vai receber o material, você pode usar para divulgação, enfim, então alguma coisa a pessoa recebe. Então, e quanto custaria para ela se ela quisesse produzir nessa qualidade esse material? Sim. E aí talvez ela não parou para pensar isso. Mas se você quiser produzir esse conteúdo que você vai ter, quanto você teria que investir para fazer isso? Exatamente. E nós tivemos diversas pessoas que passaram por aqui, elogiaram o canal, elogiaram o podcast, o programa, elogiaram o estúdio, elogiaram tudo, a nossa recepção. Então, para ele ter isso, quanto custaria hoje para ele isso? Né? Então, talvez é esse ponto que faltou um pouquinho do desenvolvimento para a pessoa entender o que estava sendo colocado à disposição para ela. E eu acho que aos poucos isso vai mudar também, até porque muitas dessas pessoas também não nos conhecem. Claro. Então, talvez, acho que com o passar do tempo, o canal tomando também mais forma, né? Mais pessoas sabendo, entendendo, enfim, acho que isso fica muito mais fácil. A gente viu isso nesse final de semana, na quinta-feira, que a gente estava num lugar e a gente foi fazer um convite para uma pessoa, e aí, a hora que você faz o convite, você já fala, olha, fulano e fulano já foram lá. Exatamente. Então, eu acabei de entrevistar, ou vou entrevistar outra pessoa. Então, isso faz com que ali no meio você comece a ser um pouco mais conhecido e isso te ajude a abrir portas para as outras pessoas. E eu acho que além de conhecido, respeitado. O que mais tem me impactado nos últimos encontros sociais realmente tem sido esse carinho de uma parte respeitosa. Não só, agora eu sei quem é ele, mas eu sei quem é ele e o reconhecimento por quem é ele. Né? Eu acho que isso tem ficado muito forte recentemente nos encontros, tem me chamado a atenção. Né? Sim, e as pela pessoa e pelo trabalho. Acho exato. as duas coisas. Exatamente. E acho que com o tempo a tendência é aumentar. A tendência é ser cada vez maior, no sentido de procurar entender. Ainda mais, agora que tem a autobiografia, a gente vai falar dela, que isso traz um pouco de quem é o Wilton para as pessoas. E que ela possa ler, que eu não precise ficar ali contando para ela a história, ou que às vezes a gente nem tem essa oportunidade. O livro é uma oportunidade dela conhecer quem sou eu, um pouco da minha história. E a gente tem visto, quando as pessoas pegam o livro na mão, a reação delas, elas leem algumas coisas que chamam muita atenção e a partir dali muita coisa começa a mudar. Sim. Não, eu estava com exatamente isso na cabeça, pensando dessas coisas, lembrando de situações. Da pessoa pegar uma partezinha do livro, ler, e a pessoa fala, nossa, mas você já fez tudo isso? Nossa! Exato. E aí isso chama a atenção das pessoas. Resumindo para mim, a hora que ela lê ali, é tipo, isso é você? E eu entendo que ela não me conhece.
Então, eu poderia até brincar, dizer assim, poxa, mas quem você achou que era eu, né? Óbvio, não cabe a pergunta porque ela não sabe, ela não me conhece. Mas a partir do momento que ela faz isso, muda muita coisa. Sim, mas entra muito do que a gente fala na questão da sua acessibilidade. E que eu acho que, às vezes, a gente brinca, né? Tipo, então tem que mudar e tal. Mas eu acho que isso é um diferencial seu e eu acho que não é só não é uma questão de diferencial. Isso é o que é você. Então, eu acho que não tem que mudar nesse sentido. Mas que a gente vê que muitas outras pessoas, às vezes, conseguem, às vezes, um espaço ou uma abertura em alguma situação porque a pessoa se transforma, né? Então, ela está ali no lugar, ela vira uma polpa toda, ela nariz empinado, não fala com ninguém e, de alguma maneira, isso chama mais atenção. Sim. E aí todo mundo fica. Então, se a pessoa fala alguma coisa, faz sentido, porque a pessoa é snob, a pessoa não fala com ninguém, a pessoa está ali toda no canto dela. Ela se posiciona, às vezes o posicionamento dela é um posicionamento não coerente e não verdadeiro, mas o fato dela estar posicionada transmite o que você está dizendo. Exatamente. E aí, infelizmente, nesse mundo de internet que a gente vive, isso tem um pouco mais de valor, parece, hoje em dia. Então, como a gente não age dessa maneira, então as pessoas se surpreendem quando ela conhece a sua real história. Né? Então, olha, eu não sou qualquer pessoa, como se fosse isso. Então, mas eu vou estar aqui no meio de todo mundo, acessível com todo mundo, porque faz parte de mim, está tudo certo. Claro. Eu acho que isso faz muito sentido e, com certeza, nos trouxe, né, vários exemplos para que a gente também fosse melhorando, se ajustando. Né? Como a gente já está falando do livro, eu vou até trazer aqui o livro na conversa aqui para que a gente possa falar um pouquinho dele. Né? Eu acho que muita gente aí já viu, né? Tudo ou Nada para a Liberdade, está aqui, ó, minha autobiografia. Né? A gente já a lançou como best-seller por uma pré-venda gigantesca, né? Uma pré-venda vendeu demais. E aqui eu conto um pouco da minha história, que eu acho que essa frase aqui embaixo ela já começa dizendo para que veio a autobiografia. Né? O sucesso nasce na decisão e cresce na coerência. E aí quem me conhece um pouquinho mais entende o porquê que isso está aqui. Quem não conhece vai ter que ler para poder entender. Né? Então, a gente tem essa autobiografia, a qual o prefácio foi você que escreveu, Paulo Marisa, escreveu o prefácio. E aqui dentro são 14 capítulos que contam a minha história desde que eu começo a ter memórias e a partir dessas memórias o que foi acontecendo. E a principal questão dessas memórias é como eu me posicionava em relação a tudo isso, como eu me posicionava as coisas que aconteciam na minha vida e que isso foi me ajudando a tomarem decisões diferentes que a maioria, às vezes, ou não tem a atitude ou a coragem de tomar essas decisões. Sim. E que explica muito desse título, Tudo ou Nada para a Liberdade, que é tudo ou nada. Né? Tipo, eu não vou ficar no meio do caminho. Eu não vou poupar esforços, eu não vou medir esforços, eu não vou ponderar a situação, eu vou realmente ir para o tudo ou nada para construir essa liberdade. E, obviamente, deu muito certo. Então, o título é muito sugestivo. A contracapa, a gente tem aqui um texto a qual eu já li diversas vezes nas minhas lives e é muito, muito legal. Né? Eu acho que vale a pena a gente trazer para as pessoas aqui que estão nos assistindo. Neste livro cativante e introspectivo, Wilton Mingotti nos convida a explorar os recônditos mais profundos de sua mente. Com uma narrativa rica e envolvente, ele compartilha suas experiências, pensamentos e aprendizados acumulados ao longo de sua jornada de vida. Com uma abordagem autêntica e pessoal, Wilton Mingotti proporciona ao leitor uma oportunidade única de refletir sobre a própria vida e encontrar inspiração para enfrentar os próprios desafios. Este livro é um convite para uma viagem interior, onde cada página revela um pouco mais sobre os segredos da mente de um homem que busca incansavelmente o crescimento pessoal e a realização plena de sua liberdade. Prepare-se para se emocionar, refletir e transformar com as palavras e histórias de Wilton Mingotti. Esse livro é uma leitura indispensável para todos que buscam uma vida mais consciente e significativa. E eu lendo mais uma vez, né, eu posso dizer para as pessoas e dizer aqui que os feedbacks dos leitores, eles vão 100% de encontro
a exatamente o que está escrito na contracapa, sem pôr nem ter que tirar nada. Tudo que eu recebi até agora, ele relata o que está escrito nessa contracapa. Para quem quiser adquirir, comprar, né, o seu exemplar, pode entrar no nosso site, o Wilton Mingotti, né, www.wiltonmingotti.com. Então, www.wiltonmingotti.com, e ali você vai ter a capa do livro, vai ter um botão escrito Compre Agora, você pode clicar, comprar, chega diretamente na sua casa. Nós fizemos um evento de lançamento, foi um sucesso também, mas hoje as pessoas podem comprar na internet, chega diretamente na sua casa. Bom, já apresentado aqui a autobiografia, eu vou passar para você poder falar um pouco do que foi escrever o prefácio, do que foi ver a construção da história do livro e o que a gente ainda vai conseguir, né, com esse livro, onde a gente vai chegar com tudo isso. Há algum tempo atrás, quando a gente começou com essa ideia, né, as pessoas sempre falavam alguma coisa no sentido de você colocar no papel, né, contar sua história, escrever um livro, enfim. E acho que aos poucos você foi amadurecendo essa ideia, quando você sentou, começou a escrever. Eu lembro que você começou a escrever, eu li um pouquinho que você logo escreveu ali de início. E eu já falei para você, tá muito fácil de ler. Então, é um livro muito fácil de ler, gostoso. E a gente não quis deixar aquela coisa de estrutura de livro tradicional. Então, você é uma pessoa que, como você ouviu muitas histórias, então você sabe contar histórias. E aí você conta de uma maneira como se a gente estivesse conversando aqui. Então, isso é mais gostoso de ler. Então, a gente quis manter isso. Então, desde sempre, quando, né, começamos nesse processo, acho que isso foi o principal ponto. Olha, é fácil de ler, é gostoso, é corrido, não é aquela coisa que você fica, nossa, que saco, tem que continuar lendo. A história é muito fluida. Isso, a história é fluida e é gostosa de ler. Então, você vai contando fatos que são interessantes, né? Que faz você refletir, que faz você querer continuar lendo para saber a continuação da história. Então, nesse sentido, muito, né, desde sempre foi muito legal. A parte do prefácio foi engraçado, que quando você falou assim, quem vai fazer o prefácio? Você vai fazer o prefácio? Eu falei, gente, sei lá, faz muito tempo que eu não escrevo nada. Né? Eu falo, eu tenho dificuldade de escrever até legenda de foto. Eu falo, nossa, que coisa, ter que pensar nisso. E quando você falou, eu falei, bem, eu escrevi de primeira, assim, óbvio que eu fui melhorando, tentando melhorar a escrita para deixar um pouco mais bonito, enfim, no final, mas a linha de raciocínio ela foi fácil, foi rápida, porque na verdade eu só estava transcrevendo ali o sentimento que eu já tinha, né? A gente está junto há 19 anos, então eu acompanhei boa parte da sua história. Eu falei que daqui a pouco eu tenho mais tempo de vida com você do que sem você. É verdade, é verdade. Então, assim, eu acompanhei muita coisa e ouvi muitas histórias, né? Então, foi fácil colocar no papel e explicar para as pessoas exatamente isso, né? Tipo, olha, então é uma pessoa que aprendeu muita coisa com a vida, não através de estudos, e sim com a vida. Apesar de você não gostar da escola tradicional, você é uma pessoa que é muito estudiosa do que você se dispõe a aprender, muito observadora desde sempre quis aprender coisas. Então, acho que isso tudo ajudou ao longo da sua vida e eu acho que as pessoas precisavam conhecer isso. Então, eu fui ali colocando exatamente essa minha visão em relação a você e ao que as pessoas poderiam esperar desse livro. Então, eu também tive vários feedbacks positivos em relação ao prefácio, eu fico feliz por isso. Então, acho que foi essa a ideia. E você tem tido, né, os feedbacks, não sei se você posta todos eles, mas dos que eu vi que você postou, enfim, ou do que você me mostrou, é muito legal. Eu tive algumas pessoas que mandaram diretamente para mim também. Então, o feedback de todo mundo está sempre muito positivo, por todas essas coisas que eu falei, por ser um livro fácil de ler e tal, e pela história em si. Porque, por mais que a gente está o tempo inteiro com pessoas e que você tem os seus treinamentos e que você conta algumas coisas no palco, você já contou várias coisas da sua vida no palco, mas mesmo assim ainda tem muitas histórias que você não tinha contado, que as pessoas não tinham ideia disso, né? Essa coisa do tipo, desde criança, das suas primeiras memórias e de como você se posicionava e o que você fazia de acordo com os aprendizados que você ia tendo na vida. Então, isso é muito legal das pessoas lerem, entenderem um pouco mais de você,
entenderem um pouco mais de como você ensina, porque foi o jeito que você aprendeu as coisas, os seus valores, o seu caráter. Então, acho que tudo isso faz muito sentido para que as pessoas realmente te conheçam e que, a partir dali, quando você for ensinar ou for contar outras histórias, fique mais fácil delas entenderem muita coisa. E eu digo uma coisa, que tem muita coisa faltando ainda. Claro. A gente tentou colocar tudo, né? Acho que você colocou praticamente os principais, mas você tem muita história na sua vida. Claro. Então, eu acho que se a gente fosse colocar tudo, o livro teria, sei lá, 3 vezes esse tamanho. Mas eu acho que tudo que você colocou aí é suficiente para que as pessoas realmente comecem a te conhecer um pouquinho mais, claro. Entenda a sua linha de raciocínio, entenda essa ideia do tudo ou nada, que para muitos às vezes é difícil entender esse tudo ou nada. Então, quando você ensina alguma coisa, faz isso, estou te falando, faça isso porque eu fiz. Claro, exatamente. Porque eu apostei, porque eu me dediquei, porque eu fui lá, eu paguei o preço. E muito do que a gente ensina também foi porque você foi através dos seus erros e acertos. Então, eu acho que, nesse sentido, é um livro maravilhoso para ler. Todo mundo vai ler, vai gostar, vai entender muita coisa. Então, fica o convite aí para quem ainda não pegou o livro, pegar, né, comprar, ter o seu livro, ler. E acho que é um livro que você vai lendo várias vezes. Então, quem terminou de ler, com certeza vai ler de novo e vai pegar outros ensinamentos, porque a gente nunca consegue aprender tudo de uma vez. Então, é realmente um livro que eu me orgulho de poder estar do seu lado, de fazer parte disso e de ser um pedacinho dessa história, né? Para mim, assim, quando a gente olha para o título, né, Tudo ou Nada para a Liberdade, e olha para uma outra palavra que acompanha isso, que é a questão do sucesso, então a gente mistura um pouquinho ali, liberdade e sucesso, até para que todos possam entender. A conclusão que eu cheguei após muito tempo, né, hoje eu tenho 42 anos, é que realmente uma coisa está vinculada à outra. Os comportamentos que uma pessoa precisa ter ao longo da sua vida, perante as coisas que vão acontecendo, eles são de extrema importância para que a pessoa possa construir uma história. História essa que ela precisa ter fundamentos que vão impulsionar essa pessoa para cima e não limitações, mas que muitas pessoas não entendem, porque as várias limitações que levam muitas pessoas a deixarem oportunidades passar, a deixarem situações na vida passar, está 100% vinculada à forma que ela foi criada, às formas de coisas que ela acredita, como ela leva a vida dela. E, obviamente, que com o passar do tempo eu passei a entender isso de uma maneira muito simples. Olha, é o seguinte, ou você aperfeiçoa os seus comportamentos, ou o que você deseja, na verdade, vai ser muito difícil você conseguir. E eu digo para as pessoas assim, é difícil para as pessoas, às vezes, elas entenderem isso. Eu vejo que algumas pessoas, elas olham assim, elas pegam um livro, Tudo ou Nada para a Liberdade, então, acho que ele tomou umas decisões aqui e tal, e tem a sua liberdade e tal. Mas a liberdade, nós temos ali ela baseada em alguns pilares, né? Liberdade financeira, liberdade emocional e liberdade de tempo. Acho que são 3 pilares fundamentais. Sim. Emocional, tempo e dinheiro. Eu vejo pessoas que às vezes têm uma, vejo pessoas que às vezes têm 2, vejo pessoas que às vezes não têm nenhuma, mas a combinação das 3 é muito difícil. Ela exige decisões ao longo da sua vida, que não vão ser fáceis. Ela exige decisões que vão gerar ganhos, mas, por outro lado, vão gerar perdas. E quem não está disposto a perder, não está disposto a ganhar. É utopia as pessoas que dizem uma fórmula do sucesso e, olha, você vai gerar esses ganhos, você vai ter esse equilíbrio nisso, vai acontecer aquele outro. E não é verdade, né? A realidade ela é muito diferente disso. Então, a gente tenta, através do livro, dos meus comportamentos na infância, dos meus comportamentos na adolescência, dos meus erros, principalmente. Nós não estamos falando só de acertos, nós estamos falando de uma junção entre erros e acertos, para que lá na frente as coisas pudessem se alinhar, né? Os planetas se alinham e aí as coisas começam a acontecer. Então vamos lá, as pessoas dizem para mim, quero ter liberdade emocional, e eu olho para a vida da pessoa e digo assim, a maneira com que você leva a sua vida é praticamente impossível você ter uma liberdade emocional. Eu quero ter uma liberdade de tempo. A maneira com que você leva a sua vida não vai te dar uma condição financeira suficiente para que você tenha liberdade de tempo.
Liberdade financeira. A maneira com que você leva a sua vida trabalhando, não é possível você ter uma liberdade financeira. E assim vai. Obviamente que através de muitas histórias isso está relatado aqui, isso está contado aqui, mais uma vez, para as pessoas que querem entender melhor tudo isso. Precisa ler, precisa reler, precisa absorver o conteúdo que está aqui. Algumas leituras ou algumas vezes que as pessoas vão ler, ela simplesmente vai ser uma leitura para quebrar as barreiras iniciais mentais que esta pessoa tem e que não permite ela evoluir. Até que depois, numa nova leitura, faça com que o conteúdo possa entrar na cabeça dela e aí sim faça com que ela evolua. Nem sempre na sua primeira leitura as barreiras vão cair e muito menos o conteúdo vai entrar na cabeça da pessoa, que é o necessário. Né? Então, nem sempre você vai concordar com muitas coisas, mas o importante é entender o que está aqui. E hoje eu digo que a história está disponível para o Brasil, para fora do Brasil. A gente teve aí o prazer de fazer o lançamento aqui no Brasil e já enviar para Portugal, Argentina, Estados Unidos. Então, quer dizer, eu tinha essa vontade de levar a história às pessoas no Brasil, que excepcionalmente não trabalhassem conosco, porque muitas vezes quem trabalha conosco é que entende um pouco dessas histórias, mas que outras que não trabalham tivessem acesso a isso. Porque, independente do que ela faça, eu vou falar uma coisa muito séria, muito séria. Eu não sei o que a pessoa faz, eu só sei de uma coisa. Se ela ler esse livro, ela vai se tornar uma pessoa 1000 vezes mais capacitada a ter sucesso, resultado, liberdade, exatamente no que ela faz. Exatamente no que ela faz. Aqui não é uma chave para o meu negócio. Aqui é uma chave para qualquer negócio, para qualquer pessoa que queira ter uma carreira de sucesso. Não tenha dúvida disso. E para quem tiver um pouquinho de dúvida, eu recomendo vir nessa orelha da contracapa. Para você que está aí, se você tiver alguma dúvida, leia a orelha da contracapa. A gente acabou até de ver uma cena agora com o nosso último convidado, onde ele pegou o livro, viu, olhou tal, e quando ele puxou a orelha, né, da contracapa e leu, e ele ficou aí digerindo um pouquinho essa informação e perguntando muitas coisas, e eu até desci com ele, ele perguntou novamente. Eu acho que isso mostra para as pessoas o seguinte: aqui está a chave de muitas perguntas, a resposta de muitas perguntas que várias pessoas se fazem ao longo da vida. A minha parte era colocar isso no livro. A parte de quem quer a resposta é ler o livro, né? Está aberto para isso. Então, eu estou muito feliz. A obra está pronta, está aí para trilhar um caminho de muito sucesso que já tem sido. Exato. E é engraçado porque, assim, quando passou, né? Tipo, a gente fez o lançamento, deu tudo certo, as coisas, né? Você tem aquela sensação, aquele relaxamento, né? Que você fala, poxa, deu tudo certo, foi e tal. Porque, por mais que a gente aprende a ter um controle emocional para as coisas, eu acho que tinha uma expectativa, né? Do que ia acontecer. Afinal, a gente nunca tinha lançado um livro antes, não tinha feito um evento de lançamento, então tinha várias coisas novas pelo meio do caminho, né? De como as pessoas iam olhar, como as pessoas iam aceitar, quem ia estar lá. Então, eu acho que teve várias situações. Então, quando isso passou, a gente falou, poxa, deu tudo certo. Então, mais uma coisa diferente que você fez e que, no fim das contas, deu certo e que as coisas encaminharam. Então, realmente é uma felicidade, assim, de ter dado esse pontapé. Então, a gente brinca até que, tipo, pronto, agora o caminho está pronto, dá para lançar outros livros. Claro. Dá para escrever outras coisas. Ou com mais histórias, ou relacionada a outros assuntos que você sabe muito bem. Então, daria para fazer outras coisas. Mas, realmente, é muito legal de ver como as pessoas pegam o seu livro e leem alguma coisa e ficam encantado e tal. Então, isso é muito bacana. Eu acredito que quem já conhece a gente, quem trabalha com a gente, já tem esse conhecimento um pouquinho maior. Claro. Mas essas novas pessoas que não conheciam, enfim, que elas vão, a partir desse momento, a partir da hora que lê o livro, querer te ouvir mais, querer te entender mais. A gente teve recentemente, né, essa semana, uma pessoa falando, poxa,
eu pego o livro aqui, começo a ler e eu tô tanto tempo com você e eu tô vendo que eu acho que eu falo muito. Eu acho que esse feedback é muito interessante. Que preciso sentar e te ouvir mais, porque do pouco que eu já li, eu vi que eu não sei de nada da sua vida, de nada das suas histórias, então preciso te ouvir mais. Então eu acho que aqui também, agora há pouco, teve essa mesma reação, né? Nossa, então para um pouquinho, deixa eu sentar e aprender um pouco com você. Então, a gente vai tendo várias situações, vários feedbacks nesse sentido das pessoas, a partir desse momento, querendo te ouvir mais, querendo saber mais do que você faz, ou do que você fala, das suas histórias. Então, tem muita coisa boa a partir do livro aí, com certeza. É muito legal, porque a gente agora nós vamos realizar as primeiras 3 imersões do livro, né? Pegando um pouquinho do que você está dizendo, para até a galera já aproveitar, nós vamos realizar as 3 primeiras imersões, né, do livro. Nós vamos realizar a primeira em São Paulo, a segunda em Natal, né, e a terceira em Fortaleza. Né? Diga-se de passagem, as credenciais para Natal eu acho que já não tem mais, elas se esgotaram, a gente realizou a venda, já não tem mais. Então, quer dizer, é mais um episódio que demonstra, né, todo esse sucesso e essa liberdade. As de Fortaleza ainda serão vendidas e a de São Paulo ainda será vendida. Então, é uma oportunidade que essas pessoas, por exemplo, que gostaram da história, têm de entender essa história mais profundamente, de pegar quais são os grandes segredos por trás de tudo isso. Né? Eu acho que isso é muito legal. Essas pessoas acabam lendo o livro e têm essa curiosidade. Tudo bem, aqui tem muitas histórias, mas como você disse, tem muita coisa que não está aqui e tem muito entendimento que talvez eu precise narrar ao vivo isso para você. Então, eu preciso pegar uma história que está aqui dentro, preciso narrar ao vivo para você essa história e te dizer tudo o que estava passando na minha cabeça naquele momento, tudo por que foi feito daquela forma, para que você possa absorver o conteúdo por completo. Então, o livro, eu chamo que é como se fosse uma degustação. Então, você tem essa experiência, né? Vai ver a história, obviamente, mas quem vai para essa imersão tem aí o conhecimento completo, não só da história profunda, mas dos ensinamentos. E a gente está muito feliz de poder realizar isso, porque uma coisa eu quero falar isso claramente, já falei N vezes, eu vou repetir quantas vezes for necessário. Eu tenho prazer em ajudar e ensinar as pessoas. Né? Eu olho pessoas capacitadas, eu olho pessoas esforçadas, e eu tenho esse prazer em ajudar essas pessoas, em realmente falar, olha, cara, você pode muito mais. As pessoas têm o hábito de responder para mim, você acredita muito mais na gente do que nós mesmos. Né? E é uma verdade. A minha crença em cima do potencial de uma pessoa é no mínimo 100 vezes maior do que ela mesma. Só que às vezes a gente precisa aprender a se comunicar melhor para que isso fique evidente para as pessoas. E eu sempre tive isso desde criança, essa questão do ajudar, do ensinar, do fazer. Só que eu tive que evoluir na minha comunicação para que as portas pudessem se abrir. Né? E eu acho que a gente está no momento ideal para tudo isso, onde não só portas, portões, porteiras, tudo que começa com por aí, está se abrindo. E a gente está cada vez mais animado para poder levar isso para todo mundo. Então, é muito legal. Né? Aqui tem muita coisa boa para quem quer ter liberdade, sucesso. Os grandes segredos estão aí dentro. E é bem, na imersão, como você disse, você vai contar, às vezes, a história que está ali e você vai detalhar muito do seu pensamento, enfim, porque a gente brinca, nós, simples mortais, a gente às vezes vê uma história e a gente fala, mas eu não conseguiria pensar desse jeito, nossa, eu não conseguiria ter essa visão. Então, eu acho que isso ajuda para outras situações das nossas vidas, para que nós olhemos de uma maneira diferente e sei lá, tenha uma atitude diferente a partir disso. Então, eu acho que isso vai ser muito importante para todo mundo que participar dessa imersão, para entender mais esmiuçar mais esse raciocínio que é importante entender. E, às vezes, até uma outra história que não está no livro, claro, que faz sentido você contar, exclusiva. Enfim. Então, eu acho que vai ser muito, muito interessante, vai ser um aprendizado muito grande para a maioria das pessoas. E isso que você fala de que você tem o prazer, né, de ensinar as pessoas, isso é muito seu mesmo, mais uma coisa que eu me orgulho muito de você nisso,
porque não é normal das pessoas, né? Então, a gente está falando da questão do podcast, de falar com várias pessoas, e a gente vê que muitas delas já não estão afim de, né, de se expor, de ter esse contato e de querer ajudar, enfim. E você tem isso muito com você. A gente, às vezes, passa por situações, por momentos onde não somos tão compreendidos, vamos pensar Exatamente. assim. E recentemente, né, de uma situação que aconteceu, eu me impressionei com a sua declaração, né? Porque você falou assim, olha, a minha vontade é de parar. Vamos parar, vou curtir, vou pegar, né, tudo que eu já construí, enfim, vou dar uma curtida, dar uma relaxada e fazer as outras coisas e tal. Mas eu continuo fazendo o que eu faço pelas pessoas. E você já tem esse discurso há um tempo, né? Tipo, olha, eu já não estou mais aqui por dinheiro, estou aqui para ajudar as pessoas, enfim, mas parece que as pessoas ouvem isso como se fosse um marketing. Virou um jargão, um marketing, elas acreditam nisso, na verdade. Tipo, ele está falando isso, mas enfim. Não, mas porque assim, se fosse só... se fosse marketing, você não ia responder as pessoas do jeito que você responde na internet. Eu acho que tem outras situações que mostram ao contrário do que elas imaginam. Exato. Essa da internet é nítido. Por que eu respondo, então? Qual é o intuito? Exato. Então, tipo, poxa, você vai ali, você responde, você conversa, você ajuda. E aí, isso é muito bonito de ver, assim, tipo, é bem isso, né? Isso me chamou muita atenção. Olha, eu tô aqui pelas pessoas, eu continuo fazendo o que eu faço pelas pessoas, porque as que continuam querendo estar do meu lado, estar comigo, me acompanhar, enfim, elas merecem a minha atenção, merecem o meu desempenho, o meu trabalho para elas, porque elas estão ali, elas querem. Então, eu vou pelas que querem. Então, eu acho que isso é muito bonito de ver. Eu brinco e falo assim, eu não sei se eu teria tanto... Eu aprendi muito com você, então acho que muito do que eu faço hoje é de acordo com o que eu aprendi com você. Você realmente me inspirou a isso e me ensinou isso. Mas realmente isso é seu e é muito bonito de ver. Então, quem consegue ter esse olhar... E eu acho que a partir do livro muita gente vai ter isso. Mas quem consegue ter esse olhar, acho que absorve ainda melhor todo o ensinamento que você pode dar para elas. Eu digo para as pessoas que, da mesma forma que eu saio da minha casa para ajudar essas pessoas, muitas vezes elas me ajudam, né? E muitas vezes dando força para isso, sabe? Renovando a minha força, renovando a minha ideia, renovando o meu entusiasmo para poder estar lá e continuar ajudando muitas pessoas, sem a necessidade realmente do retorno que isso me traz. Então, hoje eu digo para as pessoas... Tão bom você poder aprender conosco, tão bom você poder usufruir de tudo que a gente oferece, de tudo que a gente tem, é saber que você está usufruindo de uma informação que está vindo com essa raiz, que está vindo com esse intuito para poder ajudar. E não que realmente está vindo de uma necessidade, e não que está vindo de um desespero. Cara, eu preciso, se você não for lá, nossa, minha vida vai acabar. Não, pelo contrário, todas as vezes que eu entro numa sala, que eu entro em algum lugar, eu estou entrando porque eu quero estar lá. Do mesmo jeito que eu faço coisas na minha vida que eu quero fazer. E recentemente, até um pedacinho dessa questão da liberdade, recentemente eu fiz questão de trazer com algumas decisões mais à tona. Porque a gente caminha, chega a lugares e tem a sua liberdade, como a gente fez muitas coisas, mas vão ficando algumas questões. E isso recentemente me incomodava muito. Então eu tive que tomar novas decisões para realmente tirar essas coisinhas, né, do meio do caminho, para dizer assim, cara, eu preciso fazer jus ao título do meu livro. E com certeza tem me feito um bem assim que há muito tempo eu não via isso acontecendo. E é maravilhoso, né? Por isso que eu vou nas lives e digo para as pessoas, eu estou muito feliz, vocês não têm noção do quanto eu estou feliz exatamente com tudo isso que eu estou vivenciando hoje. E para mim é um prazer, é fantástico poder viver, né, essa liberdade de trazer essa diversidade, de ir e de vir, de falar com pessoas, de poder realmente agregar. E eu hoje... vou entrevistando e muitas vezes agora tenho essa oportunidade de dizer para a pessoa, olha, você está na sua carreira, leia este livro aqui, ó. Isso que você está fazendo, leia este livro porque este livro aqui vai te ajudar demais nessa sua carreira. E no começo aqui do podcast nós não tínhamos isso, eu não podia fazer isso, né? Agora nessa temporada eu já começo podendo fazer isso para o nosso convidado, dizer, cara... Parabéns por tudo que você fez. Agora, leia essa autobiografia que com certeza vai multiplicar 10 vezes o que você fez até aqui. Então, eu estou muito feliz. O momento é excepcional e acho que a gente tem aí uma linda trajetória nessa nova temporada. Uhum. Sim, vai ser uma temporada muito bacana, que a gente continua tendo alguns convidados, sim.
mas vai ser uma oportunidade da gente conversar entre nós. Sim. Assuntos que a gente conversa muito em casa, enfim, ao longo dos dias, mas que às vezes a gente tem dificuldade de trazer para cá. Então, quando a gente conversando dessa ideia de uma... Como se fosse, termina uma temporada e começa outra, vai ser uma oportunidade também das pessoas te ouvirem mais. Então, né, aqui a gente vai estar aqui na troca, mas a ideia principal é que as pessoas te ouçam. Né? Então, vão ter os convidados, mas também as pessoas vão ter a oportunidade desse contato ainda maior com você sobre assuntos diversos. Claro. Que a gente converse, que a gente acha que é importante que as pessoas saibam, entendam. Então, eu acho que vai ser muito bom. Vai ser bom. Não, eu tenho certeza que vai ser desbravador, vai ser incrível. E com certeza as coisas vão caminhar aí cada vez melhores, né? A gente tem muitos episódios para gravar pela frente, a gente tem muita conversa aqui para poder trazer. Eu acho que a cada semana que passar, nós vamos ter aí muito conteúdo para poder oferecer para a galera aqui em histórias, seja com convidado ou entre a gente. Eu acho que isso vai ser muito legal. E eu tenho certeza que essa nova temporada ela promete muitas coisas boas em todos os sentidos. Aqui no podcast, na sequência do livro, na sequência do nosso trabalho, na sequência do trabalho em equipe. É fantástico. Eu estou, acho que, muito mais ansioso do que quando eu comecei para a gente já poder seguir. E vai acontecer. É questão de tempo para as coisas acontecerem. Vai sim. Então, quem estiver próximo, quem estiver junto, quem estiver acompanhando... Vai se surpreender, porque tem muita coisa boa aí. Tem coisa boa. Estamos chegando ao final de mais uma gravação. Passa rapidinho, é muito bom, mas a gente vai gravar muito e vai ter várias oportunidades. Quero te agradecer de estar aqui mais uma vez. Muito obrigado pela presença. Espero que seja um marco inicial aqui dessa segunda temporada, com várias coisas importantes, livro, enfim, tem muita coisa boa aqui. Mais uma vez, muito obrigado por tudo. Eu que agradeço de estar aqui, de poder sempre contribuir de alguma maneira e de poder ser meio que um veículo para que você também consiga passar as informações para as pessoas. Então, estou feliz e quem estiver aí acompanhando vai ter muita coisa boa. É só continuar acompanhando. É só continuar conectado no canal. Galera, é isso. Olha, Tudo ou Nada para a Liberdade é uma autobiografia, né? Eu mesmo escrevi, foi passado apenas por correções ortográficas, mas não tem nenhuma história que foi colocada a mais para dar uma ligação no contexto. Não, é a minha história de vida mesmo. Pelo contrário, faltam histórias aqui, mas fui eu mesmo que escrevi, então por isso que é uma autobiografia. E eu tenho certeza que esse livro aqui vai trazer para você as conexões que você precisa para a questão de ter liberdade, para a questão de ter sucesso na vida, independente da sua área profissional. Começamos aqui com uma frase: o sucesso nasce na decisão e cresce na coerência, que já é um carro-chefe aí para todo mundo, uma curiosidade. Para quem quer comprar, www.wiltonmingote.com. Lá você vai encontrar no nosso site o botão Compre Agora, vai ter o livro ali, Compre Agora. Você vai comprar, vai chegar diretamente na sua casa. E eu tenho certeza absoluta, que se você for lá e comprar, chegar na sua casa e você ler, você vai ter vontade de saber muito mais do que está aqui. E aí nós temos também a nossa imersão do livro que vai acontecendo, as 3 primeiras edições agora, São Paulo, Natal, Fortaleza, e vem muita coisa boa pela frente. E é uma oportunidade também, para deixar claro, de você estar conosco presencialmente e poder receber, né, um autógrafo no seu livro, por que não, né, tirar uma foto. Vou ter o maior prazer em estar recebendo você que está aí pessoalmente para poder autografar o seu livro e a gente tirar uma foto juntos. Então tá aqui, Tudo ou Nada para a Liberdade, você pode encontrar no nosso site. Estamos abrindo a segunda temporada do nosso podcast aqui com várias entrevistas. Começamos com esse episódio, eu e Paloma, para abrir aqui, né, do jeito que tem que ser. Vão vir novos convidados, novas histórias nossas aqui também para vocês, para inspirar e levar até você o máximo de conhecimento para que você possa se desenvolver e crescer ainda mais. Primeiramente, nosso muito obrigado a você que esteve conosco até aqui, nosso muito obrigado a você que assistiu todos os episódios, você que é inscrito no canal, você que é membro no canal, que incentiva o canal, isso é importantíssimo para que o trabalho continue ainda mais forte. Obrigado pela sua audiência, obrigado aos convidados que passaram por aqui nessa primeira temporada também, muito obrigado pela atenção, pelo carinho de vocês terem vindo até aqui, muitos nem nos conheciam,
né? Inicialmente, passamos a nos conhecer, a ter uma amizade muito saudável e muito legal. E eu quero agradecer de coração a todos vocês e dizer, está aberta a segunda temporada e virão aí novas entrevistas com muita coisa boa. Valeu, galera! Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações. Tamo junto sempre e bora que tem muita história pela frente. Valeu! Tudo ou nada para a liberdade, essa é a chave e o segredo para você crescer. Valeu, galera! Beijo no coração, até a próxima gravação. Valeu!